Era um domingo nublado, desses que o céu parece segurar a respiração. Eu já estava acordado fazia horas, como sempre, mas continuei na poltrona da sala com a televisão ligada num volume baixo, fingindo prestar atenção em qualquer programa antigo que passava. Meu café já tinha esfriado, e minha esposa, Dona Teresa, cortava frutas na cozinha com o rádio ligado baixinho em alguma estação evangélica. O Dia dos Pais sempre foi um dia esquisito para mim. Nunca soube bem como agir. Receber afeto de forma repentina depois de meses de silêncio dos filhos sempre me deixava desconfortável, como se eu tivesse que sorrir por obrigação. Mas naquele ano, eu não esperava nada. Mariana, minha filha, não falava comigo havia semanas. A última ligação terminou com ela dizendo que preferia manter distância até as coisas se acalmarem. Que coisas? Não sei até hoje. Então o interfone tocou. Era o porteiro. Disse que tinha uma entrega para mim. Uma encomenda. De Dia dos Pais. Ele disse com um tom de quem não queria se envolver. Fiquei parado por alguns segundos, com aquele silêncio entre o bip do interfone e a minha respiração. Teresa me olhou da cozinha, secando a faca no pano de prato. Não dissemos nada. Apenas fui até a portaria, assinei o recebimento e voltei para casa com a caixa nos braços. Era uma caixa simples, marrom, embrulhada com fita adesiva preta nas laterais. Mas o que me incomodou imediatamente foi o cheiro. Um cheiro metálico, enjoativo, quase como de tinta fresca misturada com algo químico, mas abafado, como se estivesse tentando se esconder. Coloquei a caixa na mesa da sala. Teresa veio atrás de mim e parou, sem dizer uma palavra. Ficamos os dois olhando para aquilo como se fosse um bicho estranho. Não havia bilhete, cartão, nem etiqueta de remetente. Só meu nome escrito com uma letra que parecia a de Mariana, mas tremida, como se tivesse sido feita às pressas. Aquilo me incomodou. "Ah, você não vai abrir?" Teresa perguntou, mas não com voz de curiosidade. Era mais uma constatação, uma advertência disfarçada. "Claro que vou. É da Mariana, provavelmente." Respondi, mas já não com tanta certeza. Levei a mão até a lateral da caixa, onde a fita preta cobria uma pequena parte do papelão rasgado, e quando toquei, percebi que estava levemente úmido. Retirei os dedos, senti o cheiro impregnado na pele, e naquele momento vi o rosto de Teresa se fechar de um jeito que não via desde o enterro da minha mãe. Ela se afastou um passo, virou o rosto de leve e disse, "Não abra isso." Fiquei olhando para ela. Franzi a testa, tentei entender o que ela estava vendo que eu não via. "Por quê?" Perguntei. "Você não está vendo?" Ela respondeu, apontando com o queixo, como quem não quer nem estender o dedo. Aproximei o rosto devagar, com a curiosidade vencendo o desconforto. E então percebi. Na parte de baixo da caixa, entre uma das dobras que a fita mal cobria, havia algo prateado. Não é fácil admitir que você não conhece mais a própria filha. Que a criatura que um dia nasceu das suas mãos, que você protegeu, alimentou e vestiu, agora age como uma estranha que você encontraria do outro lado de uma notícia policial. Mas é isso que acontece, eu acho, quando o afeto é corroído em silêncio. Ele se desfaz sem estardalhaço. Não há explosão, não há estalo. Só há vazio. E às vezes, nesse vazio, alguém envia uma caixa. A escolha de não abrir o pacote foi um daqueles raros momentos em que o instinto supera o impulso. Havia uma parte em mim, a parte tola, carente, ansiosa por migalhas de amor, que queria rasgar aquela fita e acreditar, contra todas as evidências, que havia ali dentro uma lembrança, um pedido de perdão, um objeto simbólico que, de algum modo, reconstruiria o que restava da relação com Mariana. Mas essa parte perdeu, e ainda bem que perdeu. Foi Teresa quem me tirou do torpor, não com gritos ou desespero, mas com a solidez de quem enxerga o mundo de forma nua. Ela apenas se manteve firme, olhos fixos nos meus, como quem diz, se você abrir, pode ser a última coisa que vai fazer. E naquele momento, algo dentro de mim acordou. Peguei o telefone fixo da sala. Minhas mãos tremiam, não por medo, mas por decepção. Liguei para o 190. A atendente me atendeu com voz robótica, repetindo os protocolos de sempre. Mas bastou eu dizer as palavras caixa suspeita com fios expostos, cheiro químico e sem remetente,
para o tom dela mudar. Ela me pediu que não tocasse em mais nada. Solicitou que eu e minha esposa saíssemos da casa imediatamente e aguardássemos o esquadrão antibombas. Disse que o protocolo seria levado a sério e que qualquer tentativa de interferência comprometeria a segurança de todos. Eu apenas respondi: estamos saindo agora. Foi uma caminhada lenta até a porta, não por causa da idade, mas por causa do peso. O peso do silêncio entre eu e Mariana, dos anos não ditos, das mensagens ignoradas, dos jantares de família onde a tensão era maior que o apetite. Cada passo pela sala, em direção à porta, era como caminhar por cima de um campo minado emocional. Ali estava a mesa onde comíamos em silêncio. O sofá onde ela costumava se deitar quando chegava da faculdade. A prateleira onde ainda estava uma foto antiga, nossa, num aniversário em que ela me deu um livro e escreveu: para o melhor pai do mundo. Como se aquilo tivesse acontecido numa vida paralela. Fechamos a porta e fomos para a calçada. Eu não tinha dúvida de que fiz a coisa certa. Mas o que me doía era o fato de ter sido necessário. Eu não queria ser o tipo de pai que chama a polícia para lidar com a filha. Mas, naquele momento, não havia mais filha. Havia uma figura que operava no escuro, entre mágoas mal resolvidas e decisões tomadas com crueldade. Alguém que, e dói escrever isso, talvez me quisesse mal. A chegada da polícia foi rápida. 3 viaturas vieram primeiro, depois uma ambulância, e por fim, o caminhão blindado do esquadrão antibombas. Quando eles desceram, o cenário se transformou em outro. A rua virou um campo de operação, vizinho filmando com celular, criança sendo puxada de volta para dentro de casa, o rosto da dona Naira aparecendo entre as cortinas, como quem assiste a um episódio de novela. Mas aquilo era minha vida, minha casa, minha filha. Os homens do esquadrão entraram como sombras treinadas. Um deles parou na porta, olhou para mim e disse: o senhor foi muito correto em não abrir. A gente nunca pode prever o que está dentro. Às vezes, o perigo maior não é o que explode, mas o que destrói por dentro. Aquela frase me atingiu mais do que ele poderia imaginar. Porque naquele momento eu percebi. Mariana não queria apenas me assustar. Ela queria apagar o chão onde pisei. Queria que eu me curvasse, que me sentisse pequeno, indigno, insignificante. Ela sabia que eu abriria, sabia que minha carência seria maior que meu senso. Mas errou. E errou feio. Teresa ficou ao meu lado o tempo todo. Não disse nada, mas apertava minha mão como quem diz: você está aqui, e está inteiro. E isso, naquele momento, era tudo o que eu precisava. A escolha de ligar para a polícia não foi só um ato de segurança. Foi um ato de sobrevivência emocional. Um grito silencioso de alguém que decidiu finalmente se proteger, mesmo de quem nasceu das suas entranhas. Mais tarde, quando tudo aquilo passasse, quando os técnicos desmontassem o que havia na caixa e os jornais locais começassem a circular com manchetes sensacionalistas, eu saberia. O mais importante não foi a polícia ter vindo, foi eu ter escolhido não abrir. Porque às vezes é exatamente isso que salva a vida de um pai. A imagem daquela caixa ficou gravada em mim como uma fotografia que ninguém quer guardar, mas que insiste em não desaparecer. Mesmo depois de descermos, mesmo depois da rua ser evacuada, eu só conseguia pensar naquilo. Os fios, o cheiro, a ausência de qualquer bilhete, o silêncio da minha filha transformado em um objeto selado, como se dentro daquela caixa morasse o próprio vácuo entre nós. Teresa segurava minha mão com força enquanto os policiais interditavam a rua. Ela estava séria, mas não em pânico. O rosto dela era o mesmo que vi quando enterrou a irmã, o mesmo que vi quando perdemos o primeiro filho. Um rosto que conhecia a dor, mas não mais se rendia a ela. Fomos colocados do outro lado da calçada, perto da casa da dona Yolanda. O vento daquela tarde fria atravessava meu paletó leve, mas eu não sentia frio. Eu sentia outra coisa, uma mistura de náusea e vergonha. Era um dia dos pais, o meu dia dos pais. E a única lembrança concreta que eu teria daquele ano era estar sentado numa calçada, vendo minha casa cercada com fitas amarelas e homens vestidos como astronautas caminhando em direção a uma mesa de sala de jantar. Teresa, de braços cruzados, me olhava de lado. Eu ainda tentava entender o que ela tinha visto antes de mim. Como ela sabia? O que havia naquele olhar que,
mesmo sem abrir a caixa, a fez dizer: "Não abre", porque ela viu antes, muito antes de mim. O susto dela não foi só pelos fios, nem pelo cheiro, foi pelo conjunto, pela cena, pela soma das ausências. "Você não está vendo?" Ela tinha dito antes. E agora, com mais distância, eu achava que começava a ver. Começava a enxergar o que ela enxergou. Porque não era só o aspecto físico do pacote. Era o gesto, era a história por trás do objeto. Mariana, minha filha, não falava comigo fazia 2 meses. A última conversa tinha sido tensa. Ela gritava do outro lado do telefone sobre injustiça, sobre preferências, sobre alguém que sacrificou tudo e não foi reconhecida. Na época, eu apenas desliguei. Era melhor assim, eu pensava. Mas agora, com a chegada daquela caixa, sem remetente, sem assinatura, sem qualquer vestígio de afeto, algo dentro de mim começava a se reorganizar. Uma dúvida surgia. Ou melhor, uma constatação incômoda. Talvez aquilo não fosse só um pacote. Talvez fosse um recado. O esquadrão de bombas entrou pela porta da frente, que eu havia deixado destrancada. Vi o homem de roupa especial se mover lentamente pela sala. Em sua mão, uma pequena lanterna. Na outra, um instrumento estranho que parecia medir radiação, ou movimento, ou algum sinal de vida. Eles agiram com profissionalismo absoluto. Sem histeria, sem alarmismo, mas com cautela. Muita cautela. Um segundo homem entrou com uma maleta preta. Lá dentro, talvez havia ferramentas que nunca imaginei que pudessem ser usadas dentro da minha casa. A mesma casa onde ensinei Mariana a andar de bicicleta, onde ela perdeu o primeiro dente, onde chorou no meu colo depois do primeiro término de namoro. E agora, aquele mesmo chão era pisado por botas pesadas que tremiam as tábuas de madeira. Teresa permaneceu calada. Só depois de alguns minutos, ela falou, sem tirar os olhos da cena. "Você lembra do que ela disse da última vez?" Eu sabia do que ela estava falando, mas me fiz de desentendido. Qual parte? Aquela frase: "Se eu não posso ter o que é meu, ninguém mais vai ter." Engoli seco. Na hora, aquilo tinha me parecido exagero de alguém ferido pelo corte de um testamento. Mas agora, com uma caixa suspeita em cima da minha mesa de jantar, a frase ganhava outra textura. Uma ameaça velada. Mariana sempre teve esse dom, falar como quem lamenta, mas cortar como quem condena. O policial veio até nós com passos firmes. Um homem alto, barba feita, rosto sério. Parou a 2 metros, ergueu a viseira do capacete e disse: "Identificamos fios e componentes eletrônicos. Ainda estamos analisando. A princípio, não há material explosivo detectado, mas não podemos garantir nada até concluir." Assenti com a cabeça. Meu corpo não respondia com palavras. Teresa apenas agradeceu com um gesto. Ficamos ali por mais 20 minutos. O tempo parecia desmanchar em câmera lenta. E eu só pensava numa coisa. Como chegamos a esse ponto? Quando foi que minha filha passou de alguém que fazia cartões com lápis de cor para alguém que envia caixas trancadas sem aviso? Porque o verdadeiro susto da Teresa não foi por medo. Foi por reconhecimento. Ela viu antes de mim que aquela caixa carregava algo pior que uma bomba. Carregava a evidência de que Mariana não era mais nossa. O som das sirenes ecoando pela rua parecia anunciar mais do que a chegada da polícia. Parecia anunciar o fim de uma era. Em poucos minutos, minha casa, que sempre fora apenas mais uma entre tantas no bairro, transformou-se em centro de operações. Aquela varanda onde eu tantas vezes sentei para ver o tempo passar, agora era delimitada por fitas amarelas que tremulavam ao vento como uma linha entre o mundo de antes e o mundo de agora. A rua, antes calma e entediante, virou palco. Mas não era espetáculo, era exposição, era vergonha. Era um susto partilhado por todos que me conheciam há anos, e agora me viam como o homem da caixa suspeita. A primeira viatura veio silenciosa. Depois vieram outras 2, estas sim, com as luzes girando. Um carro descaracterizado parou à frente do portão. Dele desceu uma mulher de colete com uma prancheta e um rádio pendurado no ombro. Ela nem me olhou. Foi direto até a equipe que chegava com o equipamento. Em seguida vi os homens da equipe antibombas. Vestiam aqueles trajes grossos, pesados, que fazem qualquer ser humano parecer um robô de guerra.
Um deles segurava uma maleta preta como as que vemos em filmes. Outro, um dispositivo que mais parecia um aspirador cromado, mas que depois percebi ser um scanner de detecção. Enquanto isso, do outro lado da rua, os vizinhos começavam a se aglomerar. Dona Yolanda com a mão na boca. O seu Afonso, de moletom e chinelo, espiando por trás do carro. Crianças sendo arrastadas de volta para dentro de casa pelos pais. Um dos policiais aproximou-se dos portões ao redor e começou a bater de casa em casa, pedindo que todos saíssem ou se mantivessem a uma distância segura. Evacuação de segurança, ele dizia com tom profissional. Mas mesmo dito com frieza, aquilo soava como uma humilhação. Era minha casa, minha filha, meu nome, causando evacuação em plena manhã de domingo. Ficamos do lado oposto da rua, num trecho isolado. Teresa sentou-se num dos degraus da calçada e cruzou os braços. Não falava, não chorava, apenas observava. Eu continuei em pé, as mãos nos bolsos do casaco. As pessoas me olhavam como se esperassem que eu dissesse algo, como se quisessem um sinal de que tudo aquilo tinha uma explicação lógica, mas não tinha. Como explicar que a própria filha envia um pacote suspeito em pleno Dia dos Pais e desaparece? A mulher da prancheta se aproximou de mim. Disse seu nome, não me lembro, e explicou o protocolo. A caixa seria isolada, escaneada, fotografada e, se necessário, desativada no local. Perguntou como recebi o pacote, quem entregou, se tinha assinatura, bilhete, remetente. Contei tudo. Disse que a entrega veio sem nome, mas que reconhecia a caligrafia como a de minha filha. Ela fez uma anotação curta. Depois perguntou se eu achava que havia algum motivo para desconfiança, e foi nesse momento que senti a garganta travar. Como explicar a desconfiança que se constrói em camadas? Como dizer que minha filha passou de aniversariar me dando livros com dedicatórias amorosas para me mandar mensagens frias com frases passivo-agressivas? Como explicar que nossa última ligação terminou com ela gritando sobre a injustiça do testamento, dizendo que alguém teria que pagar por isso? Como expressar que o que mais me assustava não era a caixa em si, mas o que ela simbolizava? Respondi apenas que tínhamos desentendimentos. A agente assentiu com um rosto que não julgava. Ela já devia ter visto muito pai tentando salvar a dignidade de um filho que já não existia mais como filho. Enquanto isso, os homens do esquadrão entraram. Vi um deles parar diante da caixa, tirar uma série de fotos com uma câmera de lente longa. Outro escaneava a parte inferior. Um terceiro aproximou um pequeno tubo de metal com luz vermelha. Parecia medir temperatura. Eles não abriram, não ainda. A cautela deles me dizia tudo o que eu precisava saber. Aquilo não era uma brincadeira, não era exagero. Aquilo era sério. E por um instante, senti o mundo inteiro girar em câmera lenta ao redor daquele pacote selado com fita preta e cheiro químico. Lá dentro, minha casa era invadida por vozes que não reconheciam a história de cada objeto. Gente de luvas andando pelo corredor onde Mariana aprendeu a andar. Homens com detectores varrendo o chão onde eu e Teresa dançamos no nosso aniversário de 30 anos de casados. Era como se uma linha tivesse sido atravessada. Uma linha entre o lar e o campo minado emocional. Mas o que me espantava mais era o silêncio dela. Mariana. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de justificar ou avisar. Nada. Era como se ela quisesse mesmo me apagar. Como se o presente de Dia dos Pais não fosse uma homenagem, mas um epitáfio. A rua inteira agora assistia. Mas ninguém sabia da história real. Só eu e Teresa sabíamos o que veio antes daquela caixa. Só nós entendíamos que aquele pacote era só o fim de uma estrada longa e esburacada. E talvez, só talvez, o começo de algo ainda mais cruel. A casa já estava completamente isolada quando o especialista ajoelhou-se diante da caixa. Eu e Teresa assistíamos da calçada, cercados por viaturas e olhares. Não nos deixaram nem mesmo chegar perto da janela. O risco era considerado alto. O homem vestia uma armadura preta grossa, com visor fechado, e carregava um pequeno scanner que emitia luz azul ao passar pelas laterais da caixa. As mãos dele se moviam devagar, com firmeza, como quem conversa com um animal acuado. Não era o medo do que podia haver ali dentro,
Era a certeza de que não havia mais espaço para erro. O procedimento durou mais de 1 hora. Enquanto isso, eu pensava em Mariana. Ela sabia que o cheiro me faria lembrar dos produtos de laboratório que eu usava na juventude. Ela sabia que minha esposa era sensível a cheiros fortes. Sabia também que uma caixa mal embalada, com fita isolante e fios expostos, ativaria o pânico de qualquer pessoa minimamente lúcida. E talvez fosse isso que ela queria. Não explodir a casa, mas a nossa paz. Aquele pacote, suspeitava-se agora, não era feito para matar. Era feito para abalar. Para quebrar o equilíbrio, o nome, o respeito, a tranquilidade dos meus dias. Depois de muitos minutos, um dos especialistas se aproximou de mim com uma expressão dura, profissional, mas não fria. Ele carregava uma prancheta, fez algumas anotações e me olhou diretamente nos olhos antes de falar. Disse que haviam aberto a caixa com o uso de um braço robótico interno, dentro da viatura de isolamento. E o que encontraram lá dentro confirmava as suspeitas. Havia, de fato, componentes reais. Uma pequena placa de circuito impresso, fios interligados, uma bateria de lítio, um relógio digital sem mostrador e, o que mais chamou atenção, um frasco com líquido ácido fechado por tampa metálica. Nada daquilo era inofensivo, mas também não era funcional. É simulado, senhor, ele disse. O circuito está incompleto. Foi montado para parecer uma bomba, mas tecnicamente não é. Não houve intenção de detonar, mas de causar alarme, medo, pânico. Ele folheou algumas páginas e concluiu. A intenção aqui foi psicológica. Mas mesmo assim, isso se enquadra como ameaça qualificada. Psicológica. A palavra me doeu mais que explosiva, porque isso significava que ela sabia, que ela pensou, que ela quis, que ela articulou cada parte, cada pedaço daquele objeto, não com pressa ou desespero, mas com cálculo, com frieza. Mariana quis que eu tremesse, quis que Teresa chorasse, quis que vizinhos murmurassem, quis que a polícia cercasse, quis que a humilhação fosse completa, mas acima de tudo, quis me mandar um recado. Eu posso. Perguntei se havia impressões digitais. Ele disse que os fragmentos estavam sendo coletados, mas que o mais revelador era a montagem. Um padrão específico de soldagem, comum em tutoriais de internet. Disseram também que dentro da caixa havia um pequeno papel escondido no fundo falso, queimado parcialmente por causa da bateria quente, mas ainda legível em parte. As únicas palavras completas. Você mereceu. Foi aí que Teresa sentiu as pernas falharem e precisou se sentar no meio-fio. Os peritos tiraram fotos, recolheram cada peça, embalaram tudo em sacos numerados. Disseram que a investigação passaria para a delegacia especializada e que, por se tratar de tentativa de intimidação com aparato de simulação explosiva, o caso seria tratado como crime federal. Eu ouvi tudo com a cabeça baixa, o coração seco, não havia mais lágrimas. Só uma espécie de exaustão que corria pelo corpo como gelo. A caixa, que não foi aberta por mim, agora estava desmontada em evidências. Mas dentro de mim, o que ela deixou seguia inteiro. A certeza de que minha filha não via mais em mim um pai. Via um alvo. E se antes eu tentava entender onde foi que falhei, naquele momento entendi que talvez o erro nem fosse meu. Talvez Mariana tivesse cruzado uma linha invisível há anos. Uma linha que separa a mágoa de maldade. E agora, não havia mais volta. A equipe se despediu de forma seca, cordial. Levaram a caixa, a documentação, as fotos e o que restou do bilhete. E deixaram para trás o que sobrou de mim naquela manhã. Teresa me abraçou. Nenhum de nós disse uma palavra. O vento balançava as fitas amarelas e tudo parecia absurdamente quieto. Mas lá dentro, na sala de estar onde o pacote esteve, algo havia mudado. Algo dentro da gente também. A partir daquele momento, sabíamos que não era mais uma questão de diálogo, reconciliação ou mal-entendido. Era uma questão de sobrevivência emocional. E a linha entre pai e filha tinha sido queimada, como o papel parcialmente calcinado no fundo daquela caixa. Do momento em que a viatura deixou a rua até a primeira ligação do investigador, passaram-se pouco mais de 48 horas. Mas para mim, foram dias inteiros encaixotados em cada minuto. A casa, mesmo depois de liberada,
Já não respirava como antes. Teresa evitava passar perto da sala. Eu não encostava mais na varanda. A cadeira em que recebi o pacote estava vazia como um símbolo, não por medo, mas por respeito ao silêncio que restou. Era como se tudo tivesse sido contaminado por aquela caixa. Não quimicamente, mas espiritualmente. A nossa casa havia sido visitada pela sombra da intenção, e ela não ia embora só porque a polícia levou os fios. Na terça-feira à tarde, recebi o primeiro telefonema. Era o detetive responsável pelo caso. Um homem de voz cansada e frases curtas. Disse que havia progresso. Eu disse apenas: "Pode falar." Ele pediu que eu escutasse com atenção e anotasse, se precisasse. Peguei um papel qualquer e sentei onde antes era minha poltrona de leitura. Ele explicou que, por se tratar de uma ameaça envolvendo possível artefato simulado, a investigação fora passada imediatamente ao setor de crimes contra a integridade da pessoa idosa. Isso significava que havia celeridade no processo e acesso a recursos de rastreio. A caixa havia sido deixada pessoalmente numa unidade dos Correios de um bairro vizinho ao nosso, sem registro de nome no remetente. Porém, como era costume da agência, as câmeras de segurança estavam posicionadas exatamente sobre o balcão de postagem, e foi ali que tudo começou a se encaixar. A gravação mostrava uma mulher de estatura média, calça jeans, moletom azul escuro, boné preto e óculos escuros. A caixa nas mãos. Não falou muito. Entregou o pacote, pagou em dinheiro e saiu rapidamente. Mas, e aqui está o detalhe, ao sair da agência, passou por uma área externa monitorada pela câmera da farmácia ao lado. Lá, ela removeu os óculos por alguns segundos, e foi nesse momento que o sistema de reconhecimento facial do banco de dados cruzou o perfil com uma carteira de motorista previamente escaneada. "É sua filha, senhor", disse o detetive. A frase veio como se já estivesse escrita desde o começo. Não me surpreendi. Só fechei os olhos e respirei fundo. Ele continuou. O carro também foi identificado. Um sedã branco, placas terminando em 62, registrado em nome de Mariana Ferreira. Não perguntei mais nada, só disse: "Obrigado." Ele não desligou. Explicou que o próximo passo seria a abordagem. Como já havia elementos suficientes para abrir inquérito formal, uma equipe de investigadores faria contato imediato com ela, mas com cautela. "É importante preservar o direito ao contraditório", ele disse. Eu assenti, mesmo sem que ele pudesse ver. Desliguei e fiquei parado. O papel em branco continuava ali, sem uma anotação sequer. A verdade é que eu já sabia. Desde a manhã em que vi aquele pacote, uma parte de mim gritava que não havia outro autor possível. Mariana foi a única pessoa que, nos últimos meses, deixou de falar comigo sem nenhum motivo visível. Parou de visitar, de ligar, de responder. Depois que alterei o testamento e tirei seu nome da linha principal de herdeiros, ela se calou. Um silêncio espesso que me alertava mais do que qualquer grito. E agora, o silêncio havia ganhado forma numa caixa preta. Naquela noite, Teresa me perguntou se eu queria jantar. Disse que não. Caminhei até o pequeno escritório e fechei a porta. No fundo de uma das gavetas, encontrei um porta-retratos antigo, ainda com a foto de nós três na formatura dela. A moldura estava empoeirada. Limpei com a manga da camisa e encarei por longos minutos. O que aconteceu com aquela menina? Onde foi parar aquela filha que tremia de emoção ao me entregar seu diploma? Em que momento ela passou a me ver como inimigo? O telefone tocou de novo. Era o detetive novamente. Disse que haviam batido na porta do apartamento dela. Mariana estava lá, sozinha. Recebeu os policiais com aparente frieza. Confirmou que esteve nos Correios. Confirmou que enviou o pacote. E antes mesmo de ser questionada formalmente disse: "Foi só uma brincadeira." Brincadeira. Essa foi a palavra que ele repetiu, e que ecoou na minha cabeça como um grito em câmara lenta. Uma brincadeira. Como se ameaçar a integridade de alguém fosse parte de um teatro sem consequências. Como se o cheiro químico, os fios expostos, o bilhete carbonizado e as viaturas cercando minha casa fossem parte de um roteiro que eu deveria aplaudir no fim. Eu, o velho pai, o alvo fácil, o protagonista de um espetáculo que ela achava engraçado. O detetive disse que a investigação prosseguiria. Que apesar da alegação de humor negro, havia elementos de premeditação e evidências digitais já sendo coletadas.
Mas, no fundo, nada disso me surpreendia mais. O que me surpreendia era o quão longe alguém pode ir quando decide apagar um pai da sua biografia. E o quanto dói perceber que, em algum ponto do caminho, o amor virou ressentimento e o ressentimento virou ataque. Aquela noite foi longa, mas não escura. A verdade, mesmo cruel, às vezes ilumina. E agora, com tudo confirmado, eu sabia que a ferida não era imaginária. Ela existia. E tinha nome, rosto, endereço. Mas também tinha fim. E eu começava a me preparar para colocar um ponto final. A convocação dela aconteceu na manhã seguinte. Mariana foi levada até a delegacia especializada em crimes contra idosos, acompanhada por um advogado criminalista que, segundo o detetive, parecia mais irritado com ela do que preparado para defendê-la. Não houve prisão naquele momento. Apenas um interrogatório formal, dentro do protocolo. E mesmo assim, o que foi dito lá dentro seria suficiente para que o Ministério Público passasse a respirar mais de perto. A gravação, posteriormente anexada ao inquérito, chegou até mim como parte do meu direito processual de acompanhamento. Eu não consegui assistir de imediato. Deixei o pendrive sobre a mesa por 3 dias. Teresa evitava olhar para ele. Quando finalmente decidi ouvir, fechei todas as janelas da casa, desliguei os telefones e sentei sozinho na sala onde tudo começou, onde a caixa havia sido colocada. Era como se eu estivesse voltando ao epicentro. O som começou seco, com ruídos de cadeira e o ranger de uma porta se fechando. E então, a voz. Ela começou dizendo que achava tudo um mal-entendido, que a caixa era uma brincadeira de humor ácido, pensada para causar impacto, não terror, que não imaginava que o pai fosse levar a sério. Essas palavras, não levar a sério, me fizeram apertar os punhos, porque se algo me ensinou a vida, é que quando alguém simula ódio, é porque o sente em algum nível. E Mariana não estava apenas encenando provocação. Ela estava alimentando um teatro cruel, do qual eu nunca aceitei fazer parte. O delegado questionou o porquê dos fios, da bateria, do líquido ácido, da ausência de bilhete afetivo, do cheiro. Ela hesitou. Disse que era tudo parte do teatro dramático. Quando confrontada com o histórico de pesquisas no seu computador, tutoriais de simulação de dispositivos eletrônicos, sites sobre indução de pânico, artigos sobre a legislação de ameaças não concretizadas, ela silenciou. O advogado pediu uma pausa. Foi concedida. Na volta, ela tentou suavizar o tom. Falou que o pai era frio, que ela nunca foi ouvida, que queria chamar atenção, que tudo aquilo foi um pedido de ajuda disfarçado. Mas o delegado, com décadas de estrada, conhecia a anatomia da dissimulação. E então leu em voz alta a frase parcialmente queimada encontrada no fundo da caixa. Você mereceu. Perguntou. Ajuda ou sentença? Mariana chorou. Pela primeira vez pareceu abalada. Mas não pediu desculpas. Em vez disso, passou a relatar episódios da infância, mágoas antigas, ciúmes do casamento do pai com a madrasta, ressentimentos herdados e nunca ditos. O advogado manteve silêncio. A essa altura, já era claro que a linha de defesa seria emocional, não técnica. Tentariam transformar uma ameaça calculada em um grito de carência. Mas os fatos falavam mais alto que qualquer choro. O relatório final do interrogatório registrou inconsistências entre o que ela dizia e os dados técnicos. A compra dos componentes foi feita com o cartão dela. O envio foi filmado. A montagem indicava estudo prévio. Não havia indício algum de improviso, muito menos de brincadeira. Era uma ação com começo, meio e fim, pensada, executada, fria. Depois que terminei de ouvir a gravação, desliguei tudo. Fiquei em silêncio por horas. Não chorei, não gritei. Só encarei a parede como se ela fosse responder algo. Mariana dizia, ali naquela gravação, que me odiava e me amava ao mesmo tempo. Que me temia, mas queria ser ouvida. Mas onde termina a mágoa e começa o crime? Onde termina o abandono e começa o plano? Não há juiz capaz de desenhar esse limite com clareza. Mas eu, como pai, senti quando ele foi cruzado. No dia seguinte, o detetive me ligou. Disse que, embora Mariana estivesse em liberdade, o Ministério Público já havia se manifestado a favor da denúncia formal.
Disse também que o caso ganharia atenção especial por envolver tentativa de intimidação contra idoso, um agravante sério, e que, mesmo sem explosivos, aquilo era um artefato de terror psicológico, classificado como ameaça simbólica com potencial destrutivo. Não quis saber mais detalhes. Agradeci e desliguei. Na varanda sentei em silêncio. O sol começava a cair. Teresa apareceu atrás de mim, me abraçou por trás e disse: "Ela foi longe demais, meu bem." Eu só assenti com a cabeça. Não havia mais palavras. A dor, quando se organiza, vira decisão. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, comecei a pensar em cortar laços não só jurídicos, mas de alma. A linha que liga um pai a uma filha pode suportar muita coisa, mas não sobrevive ao desprezo maquiado de afeto. E Mariana, naquele interrogatório, não implorou por perdão. Ela apenas tentou escapar. Isso, por si só, já dizia tudo. As pessoas acham que decisões como tirar alguém do testamento nascem de uma raiva repentina, de uma discussão feia ou de um impulso de desapontamento. Mas não. Decisões assim são construídas em silêncio. Não por vingança, mas por luto. Porque antes de apagar um nome num cartório, a gente passa anos assistindo aquele nome se apagar da nossa vida. No caso da Mariana, esse processo foi lento, mas nítido. Eu me lembro com clareza da última vez que ela me abraçou de verdade. Foi no enterro da mãe dela, minha primeira esposa. Ela ainda era jovem, ainda havia uma ternura desarmada nos gestos. Depois disso, cada contato virou protocolo. Datas comemorativas, ligações formais, presentes frios. E eu aceitei, como tantos pais aceitam, achando que era só a vida tomando seu curso natural. Mas a verdade é que a frieza dela não era só amadurecimento. Era afastamento premeditado. Quando me casei novamente, Mariana compareceu à cerimônia com um olhar que dizia tudo o que a boca silenciava. Não fez discurso, não me deu parabéns, não trocou um gesto de simpatia com Teresa. Sentou no fundo, saiu antes da foto oficial. E a partir dali, começou a cortar os fios. Primeiro deixou de passar o Natal conosco. Depois, os aniversários viraram mensagens atrasadas. Por fim, as visitas se tornaram convites recusados com desculpas automáticas. Não era a agenda. Era o afeto que já não existia. Teresa, por mais paciente que fosse, notava. E eu tentava justificar. Ela tem muito trabalho. É a fase da vida. Uma hora volta. Mas os anos passavam e, em vez de aproximação, vinham sorrisos cínicos quando nos víamos por obrigação. Mariana não escondia o incômodo em me ver feliz de novo. E, embora nunca dissesse nada diretamente, soltava frases venenosas em jantares formais como: "É engraçado como algumas pessoas vivem mais do que deviam", ou "Tem pai que esquece quem esteve com ele na pior". Tudo disfarçado de ironia. Mas não havia humor. Só ressentimento. Foi nesse cenário que comecei a revisar o testamento. A ideia inicial não era excluir, mas redistribuir. Ajudar mais quem estava presente, quem me cuidava, quem dividia os dias comigo. Teresa, com quem recomecei a vida. Instituições que me apoiaram quando fiquei viúvo. Um projeto social com crianças órfãs. Mariana continuaria com parte dos bens. Mas, ao saber disso, e descobriu antes mesmo de ser oficializado, ela mudou de forma. Passou a me atacar com frases diretas. "Você não merece o que tem. Aquela mulher só quer seu dinheiro. Você está cego. E por fim, se você me tirar do testamento, vai se arrepender." Na época, encarei aquilo como uma explosão emocional. Mas agora, olhando para trás, vejo que foi uma ameaça. Mariana havia transformado meu gesto de reorganização em um ato de traição pessoal. Ela não estava preocupada com justiça. Estava ferida no ego. E foi exatamente por esse tipo de pensamento que eu precisei tomar a decisão final. Porque herança não é prêmio. Herança é continuidade. E não se deixa continuidade para quem cultiva o fim. O cartório onde alterei o testamento fica no centro antigo da cidade. Fui sozinho. A atendente me reconheceu. Perguntou se queria deixar alguma carta, algum anexo. Eu disse: "Não." O documento já dizia tudo. Mariana sairia da lista de beneficiários primários. Ficaria apenas com uma cota simbólica. O restante seria dividido entre Teresa e uma fundação de acolhimento. Assinei com a mão firme. E ao sair dali, não senti culpa. Senti luto.
Um luto que vinha sendo adiado por anos, desde que minha filha decidiu que não precisava mais de mim, exceto pelo dinheiro. Depois disso, houve silêncio. Ela deve ter descoberto a mudança quando tentou acessar alguma informação bancária, ou quando algum advogado da família comentou. Não sei, mas notei. Porque o pouco de comunicação que ainda restava cessou por completo. Nem mensagens em datas obrigatórias. Nada. E foi nesse vazio que surgiu, meses depois, a caixa. Agora tudo fazia sentido. A frieza da embalagem, a ausência de bilhete, os fios milimetricamente colocados, a tentativa de criar um ambiente de medo, tudo isso era a manifestação final do rompimento que ela iniciou anos antes. A herança era só o estopim. O que Mariana queria destruir era o que restava do meu senso de segurança, da minha autoridade como pai, da minha paz. Lembro que Teresa, ao saber da alteração do testamento, me perguntou: "Você tem certeza?" E eu respondi: "Tenho. Porque eu não vou financiar a indiferença, nem premiar o desprezo." E agora, com a polícia envolvida, com a cidade murmurando, com o escândalo pairando como névoa no nosso nome, essa certeza só crescia. Não era sobre dinheiro. Era sobre quem estava do meu lado quando eu adoeci. Quem me levava ao médico. Quem sabia qual remédio eu tomava à noite. Quem me via chorar em silêncio olhando as fotos antigas. Quem dividia o silêncio dos domingos. Mariana não sabia de nada disso. Porque escolheu não saber. E agora, nem mesmo o pedido de perdão teria o poder de limpar a trilha que ela mesma pisoteou com tanto desdém. A manhã em que o oficial do Ministério Público bateu à nossa porta não teve o peso cinematográfico que a gente imagina quando pensa em justiça. Não houve sirenes, nem caneta estalando no ar. Houve apenas um envelope, selado, carimbado, silencioso como tudo que antecede o momento em que a verdade começa a sair da toca. O homem que o entregou era educado, formal. Disse apenas: "O senhor será notificado oficialmente ainda esta semana, mas quisemos que o senhor soubesse antes, por respeito." E eu agradeci, com o mesmo silêncio com que venho aprendendo a viver desde que entendi o tipo de filha que criei. O documento dentro do envelope era claro. Mariana seria processada por ameaça qualificada contra idoso, com base no artigo 147 do Código Penal, combinado com o Estatuto do Idoso. A promotoria classificava o caso como tentativa de intimidação psicológica com agravantes de parentesco e uso de elemento simulado de risco à vida. Em termos simples, ela havia ultrapassado todos os limites legais e morais ao enviar aquilo para mim. E não havia mais como alegar brincadeira. A denúncia, assinada por um promotor conhecido na cidade por sua rigidez com casos envolvendo violência simbólica, narrava os fatos com precisão fria: envio de artefato com aparência de explosivo, ausência de identificação afetuosa, comportamento pregresso de hostilidade, histórico de ameaças verbais, além da prova técnica do esquadrão antibombas e do laudo psicológico que atestava o impacto gerado. Estava tudo ali, nu, formal, oficial. Mariana não podia mais se esconder por trás de lágrimas ou argumentos emocionais. Agora era o Estado contra ela. O que me surpreendeu não foi a denúncia em si, mas a velocidade com que tudo correu depois. Em menos de 2 semanas a notícia já havia escapado do fórum e tomado as redes sociais locais. O jornal de maior circulação da cidade publicou uma nota discreta: "Filha de conhecido empresário é acusada de ameaçar o pai com um objeto simulado." Não mencionaram nomes, mas era questão de tempo até que todos soubessem. E de algum modo, isso não me assustou. Porque quem sempre viveu na sombra do silêncio aprende que há paz, às vezes, na exposição. Era a hora da verdade sair da minha sala e ir para as ruas. Teresa, ao ler a denúncia, chorou. Não de revolta, mas de exaustão. "Ela não vai parar nunca, vai?" Sussurrou. E eu respondi, com a voz calma: "Agora, quem vai parar é a lei." Foi a primeira vez, desde o incidente, que senti que algo mais forte que o medo me protegia. Não era vingança. Era o peso da justiça girando devagar, mas girando. Mariana, por sua vez, reagiu como eu esperava. Acusou a todos de perseguição. Contratou um advogado famoso de fora e tentou mover uma ação por calúnia e difamação contra mim, o que não foi adiante. As provas estavam contra ela,
As imagens da câmera do correio, o conteúdo do pacote, o áudio do interrogatório, o histórico digital no computador. Cada elemento era um prego no caixão da mentira que ela tentou sustentar. E cada documento selado era uma resposta àquela pergunta que um dia ecoou nos olhos da Teresa. Você não está vendo? O mais irônico é que, mesmo diante da acusação formal, Mariana ainda tentou inverter a culpa. Disse à imprensa que o pai havia sido induzido por terceiros a romper com ela. Insinuou que Teresa era manipuladora, que tudo não passava de vingança emocional. Mas as palavras dela não encontravam mais solo, e o mundo, mesmo cético, começou a ver o padrão que por tanto tempo eu tentei esconder por amor. Mariana não aceitava ser contrariada. Nunca aceitou. E agora que foi contrariada por um carimbo, reagia como sempre reagiu, com destruição. Ao fim da semana recebi um convite para depor formalmente como vítima. Meu nome agora estava no processo não como pai, mas como alvo de tentativa de intimidação com base em relações familiares. Sentei diante do promotor, revivi cada detalhe, repeti tudo o que já havia dito. Mas ao final ele me perguntou algo que me desmontou. O senhor deseja seguir com a denúncia até o fim, ou prefere que o Ministério Público dê prosseguimento sem a sua participação direta? Pensei por alguns segundos e respondi: se for necessário para protegê-la de si mesma, sim. Eu sigo. A resposta pareceu surpreendê-lo, mas ele entendeu, porque no fundo, aquela denúncia não era sobre vingança, era sobre romper com o ciclo de permissões. Mariana cresceu acreditando que podia fazer o que quisesse, e eu contribuí para isso com anos de silêncio, anos de perdão automático. Chegou um momento em que o perdão virou cúmplice, e aquilo eu já não podia mais permitir. A denúncia corria. A cidade murmurava. E eu, de novo, me sentava naquela mesma cadeira da varanda, onde todo esse relato começou, e observava o tempo passar. Os ipês floresciam, o sol caía, os jornais circulavam. Mas o que mais me impressionava era como, mesmo diante do peso da justiça, havia em mim uma serenidade triste, não de quem venceu, mas de quem enfim entendeu o que precisou perder para continuar vivo. A caixa ainda está aqui. Não em cima da mesa da sala, nem no armário de remédios ou na estante de livros, mas guardada, lacrada, envolta em fita isolante, dentro de um baú de madeira antiga, trancado com uma chave pequena, dessas que parecem insignificantes, mas guardam o que ninguém mais deveria ver. Teresa sugeriu que eu me desfizesse dela, que entregássemos às autoridades, que fechássemos esse ciclo de vez. Mas eu disse não. Não por apego, mas porque há coisas que, para serem encerradas, precisam continuar existindo, como prova, como memória, como cicatriz. Depois da acusação formal, dos depoimentos, da repercussão na cidade e da lenta movimentação do processo, tudo pareceu entrar num tipo estranho de pausa. Mariana sumiu. Não procurou mais, não ligou, não mandou recado. O advogado dela pediu um acordo informal, uma retratação pública e o arquivamento do processo em troca de silêncio mútuo. Mas eu não aceitei. Disse que não queria vingança nem exposição, só distância. E silêncio, não o comprado, mas o construído com honestidade, era tudo que eu buscava dali em diante. O Dia dos Pais passou como uma sombra nos meses seguintes. Toda vez que via um comercial na televisão, uma vitrine com mensagens "Pai, te amo", ou alguma família rindo em um restaurante no domingo, sentia aquela pontada que não era dor nem revolta. Era reconhecimento. Reconhecimento de que, para alguns de nós, a figura de pai se transforma ao longo da vida até virar uma mistura de escudo e alvo. Quando não servimos mais como porto, nos tratam como obstáculo. E quando recusamos a ruína, nos chamam de ingratos. A caixa se tornou um símbolo silencioso disso. Nunca foi aberta, nem será. Não por medo do conteúdo. O esquadrão já desmontou e devolveu lacrada, como parte do processo. Mas por que abrir aquilo seria aceitar que tudo o que aconteceu coube dentro de uma embalagem? E não coube. Coube na ausência. Coube nas palavras ditas com desprezo. Coube na decisão dela de tentar, até o fim, me reduzir a um instrumento. Coube, sobretudo, na minha escolha de não mais permitir. Teresa me observava às vezes, sentado na varanda,
encarando o baú trancado como se ele fosse responder alguma coisa. Nunca perguntou o porquê de eu ainda guardá-lo. Sabia que era mais do que o objeto. Era o que ele representava. O limite. O momento em que um pai, já velho, já cansado, já sem muito tempo de estrada, disse: basta. E ao dizer, não virou inimigo. Virou homem. Virou alguém que não deixou que o amor se tornasse chantagem. Nunca mais vi Mariana. Nem sei onde mora agora. Ou se ainda dirige o mesmo carro, frequenta os mesmos lugares, convive com as mesmas pessoas. E, sinceramente, parei de querer saber. O que ela fez com lucidez. E mesmo que um dia diga o contrário, mesmo que apareça com lágrimas e arrependimentos ensaiados, o tempo tem um jeito cruel de separar o que pode ser perdoado do que não pode mais ser repetido. E no caso dela, o que me restou não foi o ódio, foi o fim. Neste último dia dos pais, Teresa fez um bolo simples. Disse que era só mais um domingo, mas eu sabia que não era. A casa estava silenciosa, como sempre. As luzes mornas, o rádio ligado baixinho, o cheiro de café fresco pela manhã. Nada de embrulhos, nada de caixas. E foi nesse silêncio que entendi. A ausência de presentes pode ser o maior presente de todos. Porque não há ameaça, não há surpresa amarga, não há lembrança falsa. Há apenas o que é real. E o que é real, hoje, é que sigo. Com menos ilusão, com menos esperança no nome que carreguei por tantos anos, mas com mais paz. A caixa continua ali, dentro do baú. Nunca mais foi tocada. Nem será. Porque eu não preciso abrir o que já sei que carrega a pior versão do que eu já amei. Às vezes, guardar é resistir. E resistir é, talvez, a única forma de continuar sendo pai, mesmo que ninguém mais me chame assim.